Fala em sintonia. Olá, internautas, tudo bem? Tivemos uns problemas técnicos com a internet, nosso sinal de internet estava falhando, então hoje a gente vai ter que começar um pouquinho diferente de costume, né? Não vamos ter a nossa alegria cristã agora e já vamos começar com a leitura do Evangelho para a gente poder nos harmonizar, depois a prece inicial e a gente começa com a nossa palestrante. A leitura do Evangelho. Depois a prece inicial e a leitura do Evangelho. A leitura do Evangelho. Capítulo 1, não vim destruir a lei. Item 4. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabe-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o divino. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Vieram ensinar-lhes o caminho que esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir. Para a realização dos destinos humanos, entretanto, não disse tudo, limitando-se respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio, o declarou, ainda não podia ser compreendidas. Falou tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas. Mista se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Que assim seja. Vamos agora elevar nossos pensamentos, fechando os olhos, sentindo a presença do Mestre ao nosso lado neste momento, nos amparando, nos auxiliando, nos dando força, equilíbrio, paciência. Possamos sentir assim essa presença amiga junto a nós e que o nosso Mestre Jesus, junto com a espiritualidade maior, esteja ao lado da nossa irmã Sônia, que vai falar conosco um pouquinho sobre Jesus, que possamos estar com os nossos corações abertos, sentindo a presença dele junto a nós, para que possamos absorver esse ensinamento do Cristo. Obrigado, Mestre Jesus, por essa oportunidade de aprendizado da sua palavra mais uma vez. E esteja conosco hoje para todo sempre, que assim seja. Vamos agora apresentar nossa palestrante, a Sônia Regina, trabalhadora da casa de muitos anos. Sônia Regina, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite Ângela, boa noite a todos aí que estão dando apoio nessa transmissão, Egídio, Marina. Boa noite a todos os nossos irmãos, amigos da casa de André Luiz e os outros, né, que vão ouvir depois, neste momento.
Bom, nós vamos hoje conversar sobre Jesus o Mestre. Hoje, 15 de outubro, nós comemoramos aqui no Brasil o Dia do Professor, né? Vocês devem ter visto várias mensagens, né, nos meios de comunicação, principalmente nas mídias sociais. Mas outubro também, para nós espíritas, é um mês muito especial. É o mês que nasceu o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Temos essa data importante. E temos outra data muito importante para o movimento espírita, 9 de outubro, que é o Ato de Fé de Barcelona, onde, numa perseguição inicial à doutrina espírita, 300 obras, né, do espiritismo foram queimadas em praças públicas, numa repreensão do movimento espírita que ali nascia. E Kardec deixa isso escrito em uma mensagem que é uma data que se deve comemorar, pois realmente é uma doutrina que chegou para mudar estruturas mentais, mudar conceitos e consolar através do Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita. Então, diante dessas datas, né, professor, Kardec, o Ato de Fé de Barcelona, querendo, né, apagar a doutrina espírita, nós vamos falar de Jesus. Mas vamos falar de Jesus usando as chaves que a doutrina espírita nos dá para compreender Jesus. Jesus é um nome muito pronunciado. Inclusive, muitos segmentos religiosos acreditam fielmente que Jesus faz parte exclusivamente daquela religião. Jesus é universal, né? Os ensinamentos do Cristo são universais, ele não é nem do lado direito, nem do lado esquerdo, nem do centro, ele é de todos. E muitos usam o nome de Jesus com muita facilidade, como se fosse um amuleto. Pronuncia com muita facilidade o nome, muitas vezes meloso, muitas vezes assim com um ar, né, muito doce, mas que sem o menor significado, muito mais por hábito do que realmente por entender quem foi Jesus e quem é Jesus, que foi ontem, hoje e sempre, segundo Paulo. A doutrina espírita tem chaves que nos mostra realmente o significado dos ensinamentos do Cristo e, consequentemente, compreendemos quem foi Jesus. No Livro dos Espíritos, no terceiro livro, onde Kardec começa a codificar as leis morais, porque no primeiro livro e no segundo livro, ele apresenta o mundo dos espíritos, ele apresenta Deus, ele apresenta o mundo dos espíritos, e no terceiro livro começa as leis morais. A primeira lei é a lei natural, que é a lei de Deus. E no primeiro livro, Kardec apresenta Jesus, na hora que entra nas leis morais. Então, das questões 625 a 627, Kardec pergunta sobre, já que estava entrando no livro que ia tratar da moralidade, ele pergunta a espiritualidade sobre o modelo a quem devíamos seguir, e é respondido que o modelo perfeito é Jesus. E aí Kardec faz algumas considerações, reforçando isso. Então, essas três questões, nós temos aí a apresentação dentro do primeiro livro da moralidade. E na obra complementar, que Kardec tem as obras complementares, por exemplo, as revistas espíritas, aqueles que auxiliaram na codificação da doutrina espírita, como o Espírito de São Luís e outros, eles dão realmente o significado de quem vem a ser o Cristo na hierarquia. E apresenta Jesus como Messias. Messias é o último, né, o grau perfeito do Espírito a alcançar. É aquele que já venceu toda a materialidade, é aquele que já percebe e está no pensamento de Deus e já trabalha na
nas obras do Criador, na cocriação das obras. A partir dos elementos vitais, do elemento material da matéria, esses espíritos messias, por exemplo, criam os planetas, criaram os sistemas, as galáxias. E Jesus é o que criou, junto com a equipe de espíritos puros, o planeta Terra. Quando lemos lá A Caminho da Luz, de Emmanuel, conseguimos perceber a maravilha da evolução do planeta Terra, o início, né, da formação da nebulosa, o esfriamento, chegando aqui o princípio espiritual trazido por Jesus. Então, ele planejou toda a evolução material e espiritual do planeta Terra. Ele, com toda a sua equipe de missionários, de espíritos crísticos, criou esse planeta, aonde deu a oportunidade da evolução do princípio espiritual, aonde deu a oportunidade de chegar já os espíritos em provas e expiações que precisaram de vir para cá, porque não tinham condição mais de estar no planeta que já evoluía, e eles tiveram que vir para cá para resgatar os seus débitos e, ao mesmo tempo, cooperar com a evolução da Terra. Desculpa. Então, esse é o Cristo, esse é Jesus. E chega um momento nessa trajetória desse espírito que não tem mais nenhuma ligação, necessidade da matéria, a matéria já não influencia em nada, pois nessas lições é nos apresentado que o espírito, quando ele atinge esse grau, a matéria já não influencia e ele tem domínio completo sobre a manipulação da matéria. Esse nosso Criador encarna na Terra. Encarna na Terra porque começava um ciclo de evolução, aonde precisávamos aprender com o Mestre pessoalmente. Vários missionários vieram antes dele, que ele foi enviando, né, preparando a sua vinda, chegando em vários continentes, grandes missionários chegaram, trazendo revelações do mundo, revelações divinas, revelações da ciência. E aí chega Jesus. Ele se encarna na Terra, segundo a Gênese espírita, né? Segundo nós temos lá na Gênese espírita. O que é que nós temos lá? Porque há também muita confusão às vezes, né? Querendo dar um caráter apenas divino, enquanto Jesus esteve aqui. E Kardec coloca na Gênese que Jesus teve a natureza humana, ele teve o seu corpo de carne, porque ele precisava vivenciar entre nós em espírito e verdade, ele não poderia desmentir ele mesmo, ele tinha que vivenciar para nos apresentar a jornada que era possível na evolução humana. E teve a natureza divina, porque ele é divino. Ele, segundo Emmanuel, é o médium de Deus, né? Ele não é médium nesse conceito que a gente conhece, né, do movimento espírita comum, que todos somos médios. Não, ele é aquele que comunica direto com Deus e faz a sua vontade. E aí nós temos uma mensagem muito interessante num livro que chama Irmãos Unidos, de Emmanuel, aonde ele apresenta Jesus fazendo um tributo a Kardec. Porque quando Jesus coloca no seu messianato que o Consolador deveria vir para esclarecer e para recordar o que tínhamos esquecidos, nós temos a confiança que esse Consolador é a revelação espírita. Ela veio não criar coisas, nenhum ensinamento novo de Jesus, mas veio tirar o véu. O véu que muitas vezes confundiu, deu conflitos religiosos, como dá até hoje, sobre certos conhecimentos que Jesus falou. Criou-se escolas, porque alguns segmentos aceitam uma interpretação X ou não de certos conhecimentos do Cristo. E aí vem a doutrina espírita, através de Kardec, e tira esse véu. O codificador, através do seu messianato aqui na Terra,
ele vai em busca, né, e ele aceita esta missão da pesquisa na área mediúnica, dessa pesquisa que foi investigando, uma das investigações, o mundo espiritual. E por aí ficou fácil de compreender os ensinamentos de Jesus. Por exemplo, como compreender o ensinamento de Jesus onde fala: há muitas moradas na casa do meu Pai? Fica uma coisa meio mística, porque muitos acreditam até hoje que vida humana é aqui na Terra. E que toda essa beleza do infinito é apenas para enfeitar, são criações divinas para enfeitar. Ou quando muito, uns acreditam em seres alienígenas como fossem seres a par, que não fossem criaturas de Deus, como se não fossem criaturas divinas. Então, a doutrina espírita vem nos mostrar, através da sua revelação, que realmente há muitas moradas na casa do meu Pai, que não há vazio, que aonde nós formos tem vida espiritual, e tem vida abundante, e tem vida de acordo com as nossas graus de evolução e de conhecimento. Então, realmente, há muitas moradas na casa do meu Pai. Como compreender quando Jesus conversa com Nicodemos e fala que é necessário nascer de novo? Se nós dermos uma explicação apenas que é simbólico, uma mudança de comportamento, fica complicado porque milhares e milhões de pessoas não conseguem esse conhecimento numa única encarnação. Então, quando vem Kardec, o sublime instrutor, e traz a revelação e a confirmação, inclusive científica, da reencarnação, que realmente é necessário nascer de novo, que é realmente necessário passarmos pelas provas para aprendermos a cada dia mais, através das encarnações sucessivas. Como compreender o ensinamento de Jesus quando ele fala: se a tua mão te escandaliza, cortai-a. Ser-te-á melhor entrar na vida aleijado que tendo duas mãos do que ires para o inferno. Como compreender essa lição se nós não entendermos a lei de ação e reação? Do sacrifício que temos que fazer, do esforço para vencer nós mesmos diante das dificuldades. Que essas mutilações impostas muitas vezes no corpo, elas são mutilações do espírito. São causas e consequências quando essas mutilações apresentam no corpo físico. E quando Jesus fala: deixai vir a mim, e não, quem vier a mim e não deixar pai e mãe, filhos e irmãos, não pode ser meu discípulo. Que palavras estranhas na boca de Jesus. Se não entendermos que nós somos uma família universal e que naquele momento Jesus estava não nos convidando, não convidando aqueles para desprezar o pai, desprezar a sua mãe, mas apenas para não ter o apego e para ter uma visão universal da família humana, da família universal. E como compreender quando Jesus fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Que verdade é essa? Como desconhecer quando Kardec nos fala que esse conhecimento, ele é gradativo, ele vai descortinando que essa verdade não é segmento religioso. Essa verdade não é alienação de acordo com dogmas, mas é uma verdade de si mesmo, é uma verdade de conhecer as leis divinas e colocar em prática, vencendo a si mesmo. E isso também não é possível numa única encarnação. Nós somos seres que, para conseguir essa perfeição, nós temos que passar por várias e várias encarnações. Aí há alguns exemplos para nós compreendermos a beleza, a profundidade dos ensinamentos do Cristo com as chaves que a doutrina espírita nos oferece. Aí sim, nós percebemos
a grandeza desse Espírito que veio na Terra. Aí, quando ele veio encarnado, aí sim ele veio como mestre. Pois nós vimos que, como Messias, ele foi o arquiteto, ele foi o biólogo, ele foi o cientista que criou isso aqui com o seu pensamento, com a sua capacidade. Mas depois ele veio à Terra para nos libertar, através de ser o mestre, que foi o que ele aceitou ser chamado, né? Muitas vezes o chamava, que ele era bom, ele fala, não, eu sou o Senhor, eu sou mestre. Esse título ele aceitou. Então, o que é que nós temos a missão de Jesus aqui encarnado? Quando ele vem, aí ele já vem como mestre. Ele não vem como aquele criador do planeta Terra. Apesar que ele deixe entre linhas que ele era o ontem, que ele já conhecia tudo aquilo. E deixou nas suas curas, tidas como milagres, pensa bem, recuperar um olho instantaneamente de um cego, ser capaz de limpar um corpo todo coberto por lepra instantaneamente. E aquele paralítico, ou vários paralíticos, com o corpo todo ressecado, pois assim o nasceram, e reconstituir células e movimentos instantaneamente. O domínio, a matéria tinha um domínio completo, pois ele o criou, ele o manuseava para criar a terra. Então, quando ele fazia isso, era tido o quê? Como milagres. E a doutrina espírita vem, quando vai estudar os fluidos, e vários com médiuns, outros médiuns curadores pelo planeta afora, estudar, não mais com essa visão do maravilhoso, do incrível, mas como uma possibilidade, né? A possibilidade de manusear fluidos com a ajuda não só do nosso magnetismo, mas também com a interferência da espiritualidade. Então ele aceita ser chamado de mestre e ele vem, o que muitos falam, nos salvar. Mas esse mestre é necessário que a gente entenda o que vem a ser esse salvamento. Como ele veio nos salvar? Vou contar uma pequena historinha só para nós entendermos. Diz que tinha uns moradores numa ilha cercada por um rio e por animais muito ferozes moravam nesse rio. Crocodilos, muito ferozes. A água era muito uma corredeira e quedas d'água muito perigoso. Praticamente era muito difícil sair desta ilha. Mas tinha um desafio para esses moradores. O alimento que precisavam não tinha na ilha. Para sobreviver, eles tinham que atravessar o rio e buscar alimento do outro lado. Então sempre foi uma vida muito difícil, pois de muitos que atravessavam o rio, poucos voltavam com alimento. E geralmente a fome era constante naquelas pessoas. Muitos morriam tentando atravessar, outros morriam de fome. E eles ficavam tentando, os seus conhecimentos técnicos eram muito rudimentar. Eram pequenas balsas, feitas com paus, e que não conseguia realmente atravessar aquele rio tão perigoso para conseguir o seu alimento. Diz que num período de muita prova, de muita dificuldade daquele povo, diz que um sábio que morava naquela região, no alto das montanhas, pouco sabia como que aquele sábio sobrevivia ali. Ele, compadecido, ele desceu daquela montanha e foi até aquele povo. E como era sábio, ele propôs que era necessário mudar o tipo de embarcação para eles conseguirem o alimento com segurança. E aí ele ensinou a fazer uma embarcação segura. Uma embarcação com conhecimentos técnicos, aonde eles poderiam atravessar, buscar o alimento e trazer o alimento realmente com segurança. E ele auxiliou aqueles que o aceitavam, porque muitos não confiaram. Muitos rejeitaram, eles nunca tinham visto aquele tipo de embarcação tão diferente, não aceitaram e saíram realmente ainda persistindo nos seus tipos de embarcações que possuíam. Esses que aceitaram construíram a embarcação de acordo com as orientações que ele foi dando e realmente aconteceu o que ele falou.
A embarcação conseguiu atravessar o rio com segurança, buscar o alimento e trazia. Um novo momento começou nesta comunidade. Por que eu contei essa história, meus irmãos? Então, o ensinamento do Cristo é como esse sábio, ele veio trazer o que? As ferramentas para a nossa libertação. Ele não veio nos pegar e colocar nos ombros e atravessar o rio para ir buscar a comida de lá e nos trazer de volta. Isso ele já fez com ele mesmo, ele é um espírito crístico. Ele sabe, mais do que ninguém, que para vencermos a nós mesmos, ele como mestre, como professor de nossas almas, ele sabe que nós, enquanto alunos, temos que fazer a lição de casa para realmente aprendermos. Temos que fazer o dever de casa, apesar de ser sofrido muitas vezes, sermos aquela criança preguiçosa que não quer fazer a tarefa, ou a criança birrenta que não deseja, que acha que o professor é injusto, que a mãe é injusta por estar passando a tarefa. Ele, realmente, nesse aspecto, ele é um salvador. Mas é um salvador que nos faz, que nos leva a fazer. Não é aquele salvador que nos mantém quietinhos, parados. Não, você já foi perdoado os seus pecados, você já está salvo, pronto, não tem que fazer mais nada, basta crer em mim. A doutrina espírita traz o ensinamento. Crer em Jesus, como nós demonstramos que cremos nele, colocando em prática os seus ensinamentos. Aí sim, nós estamos crendo em Jesus. E colocar os ensinamentos do Cristo, do Mestre Jesus, em prática é desafiante. É desafiante para nós que somos essa pessoa, esse espírito milenar, que ainda traz ainda arraigado o orgulho, a vaidade, a ambição, o ódio, o ciúme, ainda se faz presente em nós. Então, quando colocamos a proposta de aceitar Jesus como mestre em nossas vidas, realmente é desafiador. É desafiador diariamente. A partir do momento que eu coloco Jesus como meu mestre, eu tenho que colocar como meu modelo a seguir, como diz no Livro dos Espíritos. A vida do Cristo que ele vivenciou, ele pregou, ele exemplificou através da sua própria vida até a hora da crucificação. Ele deu exemplo do nascimento, a crucificação, mostrando para nós como é bem viver de acordo com as leis divinas. Então, ele é nosso modelo, ele é nosso guia através dos seus ensinamentos, através da sua luz. Então, no dia a dia, meus irmãos, diante dos desafios que são diários para nós, o que é normal, pois estamos em provas e expiações, então somos provados diariamente. Diariamente eu passo pela prova do ego, do orgulho, da vaidade e outros tantos. Aí nós temos que buscar o nosso modelo. Eu busco o modelo do Mestre Jesus, aquele que a doutrina espírita me revelou e falou qual que é o comportamento que o Mestre espera de mim nesse momento. Nesse momento é onde eu passo pela essa dor. Mas eu acredito na vida eterna, eu acredito na vida espiritual. O Mestre falou, Kardec confirmou. Eu vou sofrer com a perda? Sofro, mas com dignidade, com fé, sabendo que essa separação é momentânea, por exemplo, pois eu acredito e tenho fé no Mestre Jesus e a doutrina espírita que veio esclarecer com tanta clareza. Então, assim somos nós, espíritas, vemos Jesus, o Mestre Jesus, sob esse ângulo, realmente como diretor espiritual, pois ele é o Messias, ele é que criou este planeta para nos receber, e é nosso Mestre com seus ensinamentos, nos mostrando como nos tornar perfeitos, como libertar desse homem velho, dessa mulher velha arraigada aqui, cheia de defeitos, cheia de vício, mas eu tenho o meu norte, eu tenho o meu modelo, eu tenho o meu guia, e nessa encarnação que eu possa sair um pouco melhor, que eu realmente dê um passo à frente e que ele me dê outras oportunidades de estar voltando, de estar realmente recomeçando outras encarnações com esse mesmo objetivo
de me tornar uma pessoa melhor. Bom, aí fica o meu recado para vocês, meus irmãos, primeiramente para mim. Cada palavra que aqui falei, vocês podem ter certeza, ela é voltada para mim em primeiro lugar. Agradeço imensamente a casa de André Luiz, que é a minha casa, que amo tanto por ter me acolhido, por ter acolhido a minha família. Que Deus abençoe a todos, muita paz. Fiquem em paz a todos. Aí você fala para nós, mulher, a dica do livro que você nos trouxe? Eu dei a dica de dois dos livros que são essenciais para nós espíritas. São nossos livros de cabeceira, né? Que é o Livro dos Espíritos, que é onde é revelado toda a filosofia, né? A coluna mestra da nossa doutrina, que eu citei na minha fala, onde Kardec apresenta o mundo espiritual, o mundo da matéria e as leis morais. E o outro livro é a Gênese Espírita. A Gênese fala da criação da terra, dos elementos, dos milagres de Jesus, apresenta para nós todo esse manancial de conhecimento. Então, fica a dica para lermos, né? Estudarmos a Gênese e o Livro dos Espíritos. Excelente dica, Sônia. Agradecemos muito as suas palavras, foi assim, imensamente profundas, sentimos o carinho na sua fala, foi muito bom te ouvir. Agora a gente vai ouvir uma musiquinha para harmonizar, e aí você volta fazendo a prece final para nós. Com o maior prazer. Você com Cristo será maior, será melhor. Não haverá onda que o abata, não haverá vento que o dobre, não haverá nada que o atinja, só o amor, só o amor, só o amor, só o amor. Você com Cristo não é mais você, é o servidor que serve sem cessar para Deus alcançar. Você com Cristo não é mais você, é o servidor que serve sem cessar para Deus alcançar. Você com Cristo não tem mais temor,
cantar novamente, plantar a semente de um novo ser. Quero ser sincero, amigo leal, irmão, sorrir pelos campos, buscando a inspiração. Jesus, sorrir pelos campos, buscar. Quero cantar novamente, plantar a semente de um novo ser. Quero ser sincero, amigo leal, irmão, sorrir pelos campos, buscando a inspiração. Jesus, sorrir pelos campos, buscar Jesus. Então, vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos. Levar o pensamento a Deus, o nosso Pai de amor. E a Jesus, o nosso Mestre maior. Jesus, como guia, nos apontou o caminho. Aquele que quiser ser o maior dentre vós, seja o servo de todos. Esse é o caminho para seguir Jesus. E ele coroou a sua missão, nos mostrando como realmente guia e modelo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, que esses dois ensinamentos do Mestre, e apresentado de maneira tão clara através de Kardec, nós possamos realmente compreender o Cristo e esforçar a cada dia para segui-lo. E nesse momento, ligado a Ele, te peço, meu Deus, por todos os mestres do planeta Terra, cada professor, Senhor, que tem a missão de educar almas, cada evangelizador da infância, cada evangelizador de jovens e adulto, que se esforçam, Senhor, para apresentar-te, pois sabemos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Agradeço imensamente o seu amor, Senhor, em nossas vidas, que nos dá a oportunidade de aprender o seu Evangelho de maneira tão clara e tão linda, através da doutrina espírita. A nossa gratidão a Kardec, que esse mês comemoramos o seu aniversário aqui na Terra. A nossa imensa gratidão a esse espírito missionário, que realmente soube honrar a sua missão. Com a sua paz, Jesus, com a paz de todos os benfeitores,
Sintamos nesse instante, meus irmãos, a serenidade, a paz em nossos corações e mentalizemos o nosso Segal, recebendo a nós trabalhadores, aos pacientes em tratamento e todos que se encontram sintonizados nesse momento, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Vislumbremos toda a equipe espiritual da nossa casa em sintonia com o alto, buscando na natureza os fluidos regeneradores, as essências balsamizantes, e roguemos a Jesus que derrame sobre as nossas águas esse bálsamo que há de transformá-las em remédio para aliviar nossas dores e curar os males que ora enfrentamos. Ainda sentindo a harmonia do ambiente e com os nossos olhos fechados, vamos sentir a presença do nosso Mestre Jesus diante de nós. Ele estende as suas mãos sobre as nossas cabeças e de suas mãos emana uma energia na forma de uma luz azul bem suave, que ao tocar em nós, transforma-se em energia magnética, fazendo uma grande asepsia em nossos corpos físicos e espirituais, revigorando todo o nosso ser. Essa energia vai nos fortalecer, vai aliviar as nossas dores e curar os males momentâneos, nos dando a força necessária para que passamos por todas as atribulações e sigamos em frente a caminho da regeneração. Vamos nos sentindo revigorados, fortalecidos pela fé e pela esperança em dias melhores. Obrigado, Mestre Jesus, nosso companheiro direto de todas as jornadas, por tanto amor e por tanta dedicação a toda a humanidade. Permaneça, Senhor, em nossos corações, hoje e por toda a eternidade. Assim seja. Só temos a agradecer a nossa irmã Sônia pela excelente palestra, as palavras sentidas do coração realmente, foi muito bom. Agradecemos também a Marina e a Deise pela voz encantadora que elas têm. Agradecemos ao Vônio pela condução do passe e a todos os passistas que esteve presente nessa palestra, nos apoiando neste momento. Pedimos desculpa pelo nosso atraso, foi um problema técnico, e isso acontece. Vamos aos nossos informes, que a gente tem a infância, né, o Departamento de Infância do Segal, todo sábado, às 9 horas, a evangelização infantil aí, com os nossos pequeninos. Temos também a Mocidade em Casa, no sábado também, às 9h45, uma transmissão online pelo YouTube, pelo Departamento de Jovens. Temos a Música do Bem, na terça-feira, às 19h30, também pelo Departamento da Juventude. E faltam 2 dias para o nosso Pingo de Luz. Nosso Pingo de Luz é um festival de artes. Então, vai se realizar dia 17, às 19 horas, pela online, né, porque a gente não está podendo se encontrar, então vai se realizar pelo o Facebook do Segal, o Segal Oficial. A gente agradece a participação de todos e esperamos que todos participem conosco também. A gente tem aquele videozinho que a gente pediu para que todo mundo que gosta ou que tem alguma sintonia com o Segal ou que já teve alguma participação no Segal e queira gravar um videozinho de 30 segundos com o celular na horizontal, falando do nosso Segal. Em 61 anos, o que o Segal te trouxe, né? O que o Segal te traz? O que ele te fez de bom?
Agradecemos a todos que estão no chat, agradecemos a todos que participaram e que vão participar conosco no dia 17, eu acredito. E parabéns a todos os professores e mestres, né? Ao nosso mestre Jesus aí, que é o nosso professor maior. Agradeço a todos pela participação, pedimos desculpa novamente e esperamos vocês no domingo com a nossa reunião pública e no sábado com o nosso Pingo de Luz, não se esqueça. Até quinta-feira. Eu quero lhes fazer uma pergunta. Vocês sabem quando surgiu o Festival de Artes Pingo de Luz? A primeira edição aconteceu em 1986. O propósito do Pingo, naquela época, era de culminar tudo que o jovem tinha aprendido durante o ano. E justamente por isso, o festival acontecia sempre em dezembro. Com o passar do tempo, o festival foi aumentando a sua abrangência, abrindo oportunidades para todos os departamentos da casa. A partir daí, o Pingo de Luz começou a ter um tema central. E o tema central desse ano é Jesus e eu. A mudança de data do festival aconteceu para que pudéssemos comemorar o aniversário do Segal em outubro. Pensando nessa comemoração de 61 anos, estamos lançando a campanha Segal e Eu. Então a gente quer que todo mundo grave um vídeo de até 30 segundos com o celular no formato horizontal, buscando uma boa luz e silêncio, e a gente quer que você conte para nós. Nesses 61 anos, o que aconteceu no Segal que mudou a vida? Aguardamos a participação de todos, crianças, jovens, adultos, para estar conosco no Festival de Artes Pingo de Luz, que esse ano é online. Até lá! Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa
gente se encontra de novo.